Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno bem cedinho. Vem para cá, junte-se a mim, vem aqui para dar a sua opinião, para acordar já falando de Vasco aqui no canal Ave Mais. Dê aquela curtida, pega esse link, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para a galera que tá ligada no Ave Mais saber a nossa opinião, para que você possa também tirar a sua opinião, o seu juízo de valor, que é muito bacana. Os nomes começaram a surgir, começaram a pintar. A par da situação de treinador, que é algo que de alguma forma também me deixa com a pulga atrás da orelha, por quê? Porque a partir do momento em que você já pensa em contratar, de duas uma. Ou você já tem um treinador engatilhado, o que pode até ser, ou você já tem uma ideia de jogo, que olha, é algo que me entusiasma muito. Eu vejo o futebol brasileiro muito perdido nessa questão de planejamento, porque os clubes se veem praticamente reféns dos treinadores. Se não vejamos, um treinador, ele vem no ano seguinte, olha para o elenco que ele não treinou no ano passado e diz assim, esse eu não quero, esse eu não quero e esse eu não quero. Como Deus, ele decide a vida dos jogadores. E muita gente estranha, poxa, mas ele não quer aquele por quê? Mas o que faz o clube? Bom, vamos aceitar. Pega esses 3 jogadores e faz negócio. Pois bem, o treinador toma 3 pancadas, 4 pancadas. Ele é mandado embora. E aqueles 3 jogadores, o clube perdeu. Porque se coloca no treinador, se imputa no treinador uma responsabilidade que é claro que eles têm que ter, mas acho que cabe ao clube, ao diretor esportivo, uma responsabilidade de já dar ao treinador uma ideia da forma como aquele clube joga. E eu acho que, honestamente, no caso do Vasco, o Vasco perdeu muito a identidade de jogo dele. O Vasco foi sempre, historicamente, um clube de grandes artilheiros, de times ofensivos e de times guerreiros. Quando eu penso em Vasco, eu penso em gol, eu penso em Ademir, eu penso em Vavá, eu penso em Roberto, eu penso em Edmundo, eu penso em Romário, eu penso em Luizão. E ao mesmo tempo, eu penso num time competitivo, um time que tinha meias, que jogavam muita bola, como Giovani, como Luiz Carlos Martins, como Dudu, como Juninho Pernambucano, como Ramon, mas que brigavam muito, que lutavam pela posse de bola, que eram táticos. Tinha zagueiros duros, zagueiros fortes, zagueiros valentes em campo, como Daniel Gonzalez, como Ivan, como Mauro Galvão. Enfim, jogadores desse nível, como Fernando, como Donato, como Quinones, jogadores dessa monta. O Vasco foi sempre esse clube aguerrido, esse time aguerrido, era difícil ganhar do Vasco, sempre foi difícil. E um time ofensivo, um time capaz de ser uma tsunami de ofensividade. E acho que você dar aos treinadores a responsabilidade de montar as equipes à sua feição, eu discuto muito. Então, eu acho que o treinador, ele, quando é da seleção, ok, ele convoca quem ele quiser. Do clube, ele precisa adaptar o seu estilo, o seu modelo, mas aí também é um erro. Porque você precisa escolher o treinador que seja dentro do seu modelo. Eu já falei isso aqui. Qual é o estilo, por exemplo, característico de Cuca, técnico do Atlético Mineiro? É o galo doido, lembra? Ele, Levir Coupe, treinadores que vão embora. Tática dos índios, vamos atacar todo mundo, a gente vai ganhar de 5-4. Mas aí você demite o Cuca, porque não está dando certo, o time não está conseguindo ganhar e está tomando muito gol. Bom, aí eu tenho que contratar um treinador que saiba jogar lá atrás. Aí você traz, por exemplo, o Mano Menezes, que é um treinador que monta melhor as suas defesas. E aí você passa a não atacar, passa a ganhar no chamado ugly ball, a bola feia, futebol feio. Você vai jogar por 1-0, por 2-1, por um empate jogando fora. Quer dizer, você não consegue nunca ser capaz de montar uma filosofia para o seu clube, uma maneira do seu time jogar. Você deixa a bel prazer do treinador e vai mudando conforme os resultados não chegam durante o ano.
E aí você todo ano tem que trocar 20 jogadores. Na terça-feira, o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, deu uma entrevista e eu falei aqui, ele não é o cara do futebol. Acho até que ele falou muito sobre futebol, sem aquelas coisas de que são vários os que vão decidir. Não, quem vai decidir é o Paulo Brax. O Brax, ele comanda o chefe scout, todos os scouts do Vasco, dá mais ou menos uma diretriz, uma filosofia, é ele que comanda. É ele que vai ao mercado. Agora, o Luiz Melo falou algo muito importante que eu concordo. Você tem que montar um time dentro de uma filosofia, dentro de uma planificação de jogo. É legal isso, é fundamental isso, entender? Olha, a gente joga aqui no Vasco num 4-4-2 clássico, mas com laterais avançando, com linha mais alta. A gente joga com um volante de contenção e um volante que sai mais. Eu quero 2 centroavantes, um centroavante mais fixo e uma oportunidade de mudar o esquema jogando com um centroavante mais móvel. Eu quero ter pontas agudos, mas quero também jogadores que façam essa função box to box, meias que possam chegar na área, que possam jogar pelas pontas. Você precisa pensar como é que você quer montar o seu elenco, por conta das variantes. Porque você vai enfrentar competições tiro curto, você precisa ter jogadores muito saudáveis, você vai ter competições a longo prazo, como o Campeonato Brasileiro, que você precisa ter elenco para girar. Você vai enfrentar equipes que têm um jogo aéreo muito bom e que você precisa ter jogadores altos para conter. Você precisa ter jogadores altos na frente para, de repente, numa alternativa de um jogo difícil, você poder ganhar na bola aérea. Você precisa ter jogador de transição rápida, mas ao mesmo tempo precisa ter volante de contenção para segurar quando o jogo estiver difícil. Você precisa ter essa visão de multiplicidade em relação a elenco. Aí entra o treinador, eu até concordo, mas acho que tem que ter uma filosofia. E quando eu vejo o Vasco contratando, trazendo, buscando, me dá a impressão do Vasco dizer ao seu treinador, olha, os jogadores que a gente tem esse aqui, a gente pode trazer alguns que você queira, mas a gente quer esses jogadores porque a gente pensa num zagueiro mais forte e num zagueiro mais clássico. A gente pensa num primeiro volante mais fixo, mas num segundo volante que saia mais. Olha, eu quero ter um centroavante muito bom de área, mas eu quero ter um ponta rápido. Todos esses detalhes você passa ao treinador e o treinador que já treinou assim, porque você também tem que trazer um treinador que já tenha tido trabalhos semelhantes, né? Que ele possa se adaptar. Então, eu acho que o fato do Vasco estar se antecipando e já buscando alguns nomes me dá um certo ânimo. Me dá um ânimo porque me parece um clube buscando voltar à sua identidade, à sua forma de jogo. Ou então escolhendo uma forma de jogo como aquela, independente de quem estiver à beira do campo comandando. Então eu acho que isso já é um passo muito importante. Agora, para mim o passo mais importante é o Vasco estar mostrando ao mercado que está aí. Olha, eu ontem vi muita gente, e eu quero dizer isso aqui na boa, tá, torcedor? Não quero que você fique chateado, não. Já falei isso aqui e reitero. Ou a gente confia naqueles que estão trabalhando e que agora são novos, que não tem nenhuma relação de ganhar dinheiro, passar para trás, fazer esquema. Não, o dinheiro da Vasco SAF é da Vasco SAF, é da 777. Eles não querem gastar dinheiro à toa. Então, se eles procuram, por exemplo, o Marcinho, atacante da J-League que joga no Frontale, bom, o torcedor já pensa, eu não gosto. Claro, porque o torcedor, ele só gosta de quem ele conhece, gosta do nome. Que eu acho que a gente já chegou a um consenso que você vai sofrer muito se você continuar com essa era da bravata, do jogador nome, do jogador criado, do jogador que fez, que aconteceu. A gente não tem que pensar no que fez. Muda o tempo verbal. A gente não pode pensar no passado, a gente precisa pensar no presente. Pô, Marcinho jogou aonde? Fez o quê? As perguntas não são essas. Marcinho tá jogando aonde? Tá fazendo o que agora? É isso que a gente precisa mudar na nossa cabeça. Se você não mudar, você vai sofrer. Porque você vai querer ter os jogadores nome e aí você vai se frustrar 2 vezes. Porque mesmo aqueles que têm muito nome, às vezes dão água. Tá aí o Alex Teixeira, gente. A maior prova. E a gente está tendo ensinamentos em cima de ensinamentos que a gente precisa definitivamente compreender. Então, por exemplo, o Vasco está contratando o Júnior Urso. Eu conheço muito o Júnior Urso da época do Atlético Mineiro.
tive a oportunidade de acompanhá-lo muito, ao lado de 2 treinadores com os quais eu tive contato de trabalho, o Roger Machado e o Diego Aguirre. E o Júnior Urso era um jogador muito bom, muito bom. Aquele segundo volante que sai, que vai para o jogo, jogador dinâmico, jogador de área a área, que chega, que pisa na área. Ontem nós colocamos um companheiro do site Território MLS, também tem o Twitter, e o Gustavo nos disse que o Júnior Urso, na curta história do Orlando City, é um dos maiores jogadores do clube. Tudo bem, jogou nos Estados Unidos, mas é um futebol que está crescendo. É um futebol que está melhorando. A MLS já não é mais aquela liga de condomínio do passado. Então é um jogador que tem melhorado muito. É um clube que deu ao Júnior Urso uma oportunidade de jogar uma liga boa, que foi o Orlando City. Ele ganhou título, ele foi importante, ele mudou sua característica, atacando o espaço, atacando a área, fazendo gols, dando assistências. Está com 33 anos, tudo bem. A gente pode até ficar com um pezinho atrás, porque, 33 anos, apesar de eu não achar velho, com uma boa preparação física, com uma boa estrutura, com um bom treinador, a gente tem que pensar o seguinte. Eu ontem dei uma lista de jogadores no Avenils, lá no Atenção Vascaínos à noite, que a gente deveria botar a mão na consciência. O Vasco tomou não para o Lucas Oliveira, zagueiro que foi para o Cruzeiro. O Vasco não conseguiu contratar o Pedro Raul porque não tinha dinheiro. O Vasco não conseguiu contratar o Wesley Gasolina, que foi para o Cruzeiro. O Lindoso não queria jogar no Vasco. Sabe por quê? Porque o Vasco é um clube muito mal falado. Hoje a gente está trazendo um Júnior Urso, um jogador que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Corinthians e está jogando em alto nível nos Estados Unidos. E a gente está achando ruim. Porque não tem nome. Apesar de que eu acho que tem. Mas ele não tem nome. Tudo bem, a passagem dele do Corinthians não foi tão boa, concordo. Mas eu acho que com uma circunstância diferente, um clube em renascimento como o Vasco, com estrutura, eu acho que ele é um jogador que pode ajudar muito o Vasco. Muito, muito, muito. Eu vejo o Vasco tentando o Pedro Henrique, zagueiro, que eu também conheço muito, da época do Corinthians, zagueiro jovem, zagueiro voluntarioso, era meio meninão há um tempo atrás, hoje não, jogador mais experiente, pai de família, tem lá seu filho Pietro, sua esposa Carol, um bom menino, mas é um menino duro, joga firme, zagueiro duro, até foi expulso na final da Libertadores, mas é um jogador de qualidade, de força, sabe? É um jogador que impõe um respeito, que eu acho importante que a gente tenha, não é um jogador inseguro. Você tem um Pedro Raul, que está sendo cogitado, jogador que a gente não conseguiu no início do ano, porque não tinha $200 mil para pagar de empréstimo. E hoje o cara é dos artilheiros do Brasil, na seleção do Campeonato Brasileiro ele esteve. Saiu ontem. E o Vasco está no bolo para contratar o Pedro Raul. Eu vi gente desdenhando, achando que não é o ideal. Porque o torcedor do Vasco se acostumou sempre a achar que o que está vindo para cá não é bom. Bom é o que está indo para o outro. Porque aí tem um pouco do ranço da questão política, da questão de chatice mesmo. Muitos torcedores se tornaram ranzinzas, reclamam de tudo. E nunca tá bom pro Vasco, porque se acostumaram com uma época em que um trazia, o outro trazia, então os jogadores tinham dono. Hoje não, são jogadores analisados criteriosamente. Então vamos lá. Se o Vasco tem do meio para frente Júnior Urso e Davi Terãs, Marcinho e Pedro Raul, a grande maioria vai dizer, fracos. Fracos. Bom era na época do Eurico, na época do Zé do Táxi, na época que não tinha dinheiro, que tinha que trazer o Felipe Seymour, que tinha que trazer o Riascos, que tinha que se buscar o Valdir Papel, que batia-se palma para o Valdirã. É isso, gente. Tudo bem. Que também foi uma cultura criada de que, com a chegada da SAF, da 777, o Vasco vai contratar jogadores astronômicos. Não vai. Não vai. Porque, por exemplo, caíram uns mitos. Vocês perceberam isso? Aquela história de que não, só vão contratar garoto. E vão contratar jovens. O Vasco está contratando jogador de 26, 27, 25 anos. Ontem pintou um lateral colombiano de 23. O Júnior Urso tem 33.
Porque sabe-se que um futebol moderno de hoje você precisa ter uma mescla. Então já caiu o mito dos garotos. Não vejo ninguém comentar isso. E aí você vê a contratação de um jogador como o Júnior Urso, um jogador como Pedro Raul, um jogador como o Davi Terãs, que vários clubes estão querendo, que não tem aquele nome, aquele protagonismo. Gente, a gente estava comendo raspa de arroz. A gente estava comendo sobra dos outros, feijão, que alguém não comeu e deixou para você. Hoje, a gente está indo no mercado contratar. Ir lá no mercado contratar, fazer proposta. Vamos colocar aqui, se pagar 5 milhões de dólares pelo Pedro Henrique, se pagar 3 milhões de dólares pelo Kehler, goleiro, 8 milhões. Se pagar mais 5 pelo Davi Terãs, são 13 milhões de dólares. Se pagar 3,5 pelo Pedro Raul, 18,5 milhões de dólares. Vamos colocar 19 milhões de dólares, ok? Se você pagar mais 5 milhões pelo Marcinho, 24, 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares são exatamente 120 milhões de reais. Ainda tem dinheiro para investir. O Juninho Capixaba, se vier lateral esquerdo, que eu vi gente dizendo assim, pô, é refúgio do Grêmio. O Grêmio que está na segunda divisão? Emprestou para o Fortaleza que chega a pré-Libertadores? Não seria o contrário? Me parece que o refúgio é o Grêmio e não o jogador. O jogador fez uma grande temporada, o Fortaleza quer renovar com ele. Então a gente precisa dar valor também às coisas que venham para o Vasco. Acho que a gente desvaloriza muito as coisas. O torcedor do Vasco se tornou ranzinza, reclama de tudo, acha muito ruim. Acha tudo horroroso. Se vai para um outro clube é bom. É um absurdo que o Vasco tenha perdido. Então eu acho que é animador. A gente viu o Vasco pensando em jogadores de Série A, em contratando, em investindo, em buscando, em tendo noção de mercado. Tá aí o Juninho Capixaba, fez um ótimo brasileiro pelo Fortaleza, tá acabando o contrato, vai ficar livre. Fortaleza vai oferecer X, eu ofereço mais. E o jogador é dinheiro, pô, eu vou pro Rio, cara, vou jogar no Vasco, desculpa, adoro Fortaleza, mas tá dando não. Então eu vejo perspectiva, e vem mais. O Vasco vai contratar mais gente. O Vasco vai buscar mais gente. O Vasco vai investir em mais gente. Vem aí pelo menos uns 15 jogadores, sendo que, vamos colocar aí uns 10 com alcunha de titular e 5 provavelmente mais jovens, mas tem muito jogador bom na Argentina, no Uruguai, que o Vasco está mapeando. E a gente precisa confiar. Volto a dizer, a gente precisa confiar e entender uma coisa. A gente não tinha isso até janeiro, gente, pelo amor de Deus. Será que é tão difícil ficar feliz? Vamos parar de reclamar, gente. Volto a dizer, a gente comia raspa de arroz e feijão deixado pelos outros. Hoje a gente está com um bifão legal na mesa, possibilidade de botar um ovinho em cima do bife, sabe? Comer uma feijoadinha, um feijão mais bem temperado, uma baita de uma salada, e a gente está achando ruim. A gente quer um risoto, a gente quer um caviar, a gente quer um salmão. Calma. Calma, não é se contentar com qualquer coisa, mas é entender que tá muito bom, cara. Tá ótimo porque a gente tinha, e tendo um treinador bom, eu ontem conversei com meu amigo Jean Faís, que fiz esse time que eu dei até no News, ontem coloquei para ele, ele falou, Flávio, olha o time do Atlético do Paraná, e é verdade, cara. Quem diria que aquele time do Atlético do Paraná chegaria a uma final de Libertadores, chegaria a ganhar a Sul-Americana? Bento, goleiro de lá, o Kelvin, lateral menino, o Abner da base, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno, que está aí há muito tempo, o Fernandinho, que está aí há muito tempo. Aí você tem alguns jogadores mais jovens, alguns jogadores desconhecidos, o Davi Terãs, que veio do Atlético Mineiro, que não deu certo. E chegou. O próprio Fortaleza está aí. Qual é o jogador do Fortaleza que é magnânimo? Nenhum. Então, você ter um bom treinador diante de bons jogadores competitivos, com uma filosofia de jogo, ora bola, gente. Sabe? É aquilo que eu falei aqui. A gente precisa aprender a conjugar o verbo. A gente está muito no passado. A gente precisa ver o presente. E em analisando o presente, confiando em quem vem ver bem o presente, que são aqueles que trabalham cientificamente, diariamente, eles entendem mais de bola que a gente. Muito mais de bola que a gente. Eles têm muito mais subsídios, muito mais área científica, muito mais análise, muito mais gente que eles contactam do que a gente.
Vamos parar de achismo. Vamos parar de eu acho que é ruim. Olha, eu não me lembro muito, mas eu acho que ele é ruim. Não, eu não gosto. Quem é esse jogador? E aí cria-se uma aura de antipatia sem necessidade. Não, esse cara, pô, fez um jogo lá que porra, não. Aí por causa de um jogo. Então é difícil, cara. Vamos ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de boa vontade, principalmente. Boa vontade. Voltando a pedir a vocês, mudem o tempo de conjugação dos verbos de vocês. Esqueçam um pouco o passado. O passado, para aqueles que vocês acham que são maravilhosos hoje, não, o Dedé tem que ser repatriado. Deu o Dedé. Como pediam Diego Souza, Anderson Martins, deu, gente, foram ótimos no momento. Há 11 anos atrás, indo para 12, não dá mais. Pensa no hoje. Pensa no hoje. Muda o verbo. Ao invés de passado, pensa no presente. Pode pensar. E aí você talvez sofra menos. Veja que esses caras, pelos números, pelo desempenho, pelos comentários, pelas pessoas que observam futebol, às vezes esses caras falam coisas, números mostram coisas que a gente não consegue ver. E aí a gente tem que ser humilde e pensar, vou dar a minha mão à palmatória, porque senão vai ficar muito feio, vai ficar feio demais. Bora confiar? Bora entender que o momento é diferente? Imagina se a gente não tivesse esse dinheiro da SAF, esse final do ano nosso, como é que seria? Mendigando, renovando com jogadores que ganharam a Série B, arriscado a perder. Arriscado a perder e cair no ano seguinte. Hoje, eu acho que a gente tem uma esperança e, acima de tudo, uma certeza. Os tempos são outros. Nosso clube tem dinheiro, a gente tem grana, a gente está no mercado. E com os pés no chão, com tranquilidade, a gente vai ser protagonista. Vai fazer um time competitivo, com certeza. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. À noite, eu estou no News, também no canal Atenção Vascaínos, ao vivo, trazendo informações do Vasco nessa sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. Grande abraço, um ótimo dia. Tchau, turma.